Aqueles que estão assim confundidos são atraídos pelas visões demoníacas e ateístas. Nesta condição iludida, suas esperanças de liberação, suas atividades fruitivas e seu cultivo de conhecimento são totalmente frustrados. Mogasha moga karmano moga jnana vichetasaha Rakshasin asurin chaiva prakritim mohinim shrita. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 9, verso 12. Esse é um dos 2 versos que eu mais gosto, Bimala, no Bhagavad Gita. Ninguém perguntou. Tá bom, já começou da patada. Não é fácil não. Há muitos devotos que assumem estar em consciência de Deus, Krishna, e em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, mas no coração não aceitam a suprema personalidade de Deus, Krishna, como a verdade absoluta. Nossa, isso é muito sério. Está falando de devoto, hein, Bimala? Está falando de devoto, olha só. Porque vira e mexe aqui a gente vê Prabhupada falando, né, que tem que fazer serviço prático e amoroso a Deus em consciência de Deus, Krishna. Não é mecanicamente, automaticamente, teoricamente. Nossa, isso aqui é muito sério, hein? Eu vou até ler de novo. Não tinha visto isso ainda. Não vou nem falar que eu já li 9 vezes o Gita, não li nenhuma vez o Gita. O que eu posso falar é que eu não li nenhuma vez o Gita. Há muitos devotos que assumem estar em consciência de Deus, Krishna. Não é o meu caso, porque nem devoto eu sou, Bimala. Não é o meu caso. Não bota eu no rolo, não. Depois o ouvinte lá reclama que eu só falo em mim aí. Você que começa. Há muitos devotos que assumem estar em consciência de Deus, Krishna, e em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, mas no coração não aceitam a suprema personalidade de Deus, Krishna, como a verdade absoluta. Vira e mexe, você vê alguém adorando Shiva aí, falando Shiva pra lá, Shiva pra cá, tem deidade de Shiva, forma de Shiva, adora Shiva, canta para Shiva e fala que é um devoto de Krishna. Tá bom, é um devoto de Krishna, não deixa de ser, mas para eles o fruto do serviço prático e amoroso a Deus, que é voltar a Deus, voltar à morada eterna de Deus, nunca será saboreado. Similarmente, aqueles que vivem ocupados em atividades fruitivas e piedosas e que esperam, em última análise, liberar-se deste envolvimento material, nunca terão êxito porque eles também zombam da suprema personalidade de Deus, Krishna. Em outras palavras, deve-se compreender que as pessoas que mofam de Krishna são demoníacas ou ateístas. Como se descreve no 7º capítulo do Bhagavad Gita, tais canalhas demoníacos jamais se rendem a Deus, Krishna. Por isso, suas especulações mentais para chegar à verdade absoluta levam-nos à conclusão falsa de que a entidade viva comum e Krishna são iguais e idênticos. Está falando aqui dos impersonalistas, né? Aquela bobagem, eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus, por isso o mundo está essa maravilha, porque você é Deus, eu sou Deus, todo mundo é Deus. Que Deus que é isso que não aguenta uma dor de dente, uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha de barriga, né? Que Deus que é esse? Socorro desse Deus aí. Ou o Deus que não pode isso, não pode aquilo. Com essa convicção falsa, eles pensam que o corpo de qualquer ser humano está, por ora, simplesmente coberto pela natureza material, e que tão logo a pessoa se libere deste corpo material, não há diferença entre Deus e tal pessoa. É aquela história, eu sou Deus, sabe? É que no momento agora eu estou iludido, mas eu sou Deus. Assim que eu me livrar da ilusão, eu vou voltar a ser Deus. Ah, tá. Então quer dizer que a ilusão é superior a Deus. Que Deus que é esse que está sujeito à ilusão? Com certeza não é o Deus Supremo, Krishna, porque Krishna não está sujeito a nada nem ninguém.
Ele é o cara lá de cima, ele é o Todo-Poderoso, o Deus único, o Pai de todos, a causa de todas as causas e a única causa sem causa, e que não depende de nada nem de ninguém, e que não veio de lugar nenhum. Esse é o Deus Supremo, Krishna. Oh, de onde veio Deus? Se ele viesse de algum lugar, não seria Deus? Não seria eterno? Não seria sempre existente? Não seria onipresente? Ah, ele veio de lá onde? Tá louco. Esta tentativa de se tornar uno com Deus, Krishna, será frustrado, porque é uma alucinação. Está cheio de gente alucinado aí, né? Olha, Deus falou para mim, Deus falou no meu ouvido, Deus falou para mim falar para você. Que loucura que é essa? Eu também falo com Deus todo dia, só que Ele não fala comigo. Tem esse detalhe. Por quê? Krishna já falou, eu nunca me manifesto para os tolos, para as pessoas sem inteligência. Como que é, Bímola? Exatamente como ele falou. Eu nunca me manifesto para os tolos e para as pessoas sem inteligência. Ainda mais para pessoas degradadas. Imagina se Deus vai ter contato com pessoas degradadas, drogadas, loucas. De jeito nenhum. Ele nunca se manifesta para os tolos e para as pessoas sem inteligência. Ele mesmo falou isso no seu evangelho pessoalmente. Falou e escreveu há mais de 5.000 anos. Mas tem gente que acha que está falando com Deus, acha que está ouvindo Deus, né? Está ouvindo um fantasmão lá, um espírito, um fantasma, uma criatura das sombras falar e acha que, ou então está ouvindo a mente dela, as loucuras dela e acha que Deus está falando com ela, no ouvido dela ou no coração dela. Tal cultivo ateísta e demoníaco de conhecimento transcendental sempre é fútil. Isto é o que está indicado nesse verso. Para tais pessoas, o cultivo de conhecimento na literatura védica, como o Vedanta Sutra e os Upanishads, sempre se frustram. Tem gente que entra em contato com as escrituras autorizadas, né? Pratica um pouco, ou acha que está praticando, e depois sai falando aí que é ex-devoto, ex-devota, que é ex-Hare Krishna. Nunca foi. Porque quem entra em contato com Deus, Krishna, nunca mais larga. Quem vai largar Krishna? Só uma pessoa que nunca teve contato com Krishna. Quem experimentou Deus, nunca mais larga Deus. Porque Krishna, o Deus Supremo, é a fonte do prazer, a fonte da satisfação, a fonte da felicidade. Quem quer largar felicidade? Quem quer largar prazer? Quem quer largar satisfação? Krishna é a fonte de tudo isso. Quem conseguiu experimentar isso não larga nunca mais. É uma grande ofensa, portanto, considerar que Krishna, a suprema personalidade de Deus, é um homem comum. Aquele que assim o faz está certamente iludido, porque não pode compreender a forma eterna de Deus, Krishna. No Brihad Vaishnava Mantra se afirma claramente que aquele que considera que o corpo de Deus, Krishna, é material, deve ser afastado de todos os rituais e atividades do Shruti. E se alguém por acaso vir o seu rosto, deve imediatamente se banhar no rio Ganges para se livrar da contaminação. As pessoas zombam de Krishna porque invejam a suprema personalidade de Deus. Certamente seu destino é nascer, nascimento após nascimento, nas espécies de vida ateístas e demoníacas. Seu conhecimento verdadeiro permanecerá perpetuamente coberto pela ilusão e gradualmente regressarão à região mais obscura da criação. Até rimou, você viu? Tá, já parei. Então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Paramos onde, hein, Bímola? Onde o Mike Robinson pergunta: então, o Senhor diz que só há um Deus controlando todos? E Srila Prabhupada responde: há um Deus e uma lei da natureza.
e estamos todos sob o controle desta lei da natureza. Somos controlados pelo Supremo. Portanto, se pensamos que estamos livres ou que podemos fazer o que quisermos, é tolice nossa. Tá vendo? Não parece, né? Parece que o mundo está descontrolado, parece que não tem Deus no controle, parece que está uma bagunça. Só parece, porque como o Prabhupada já explicou em seus livros, até a degradação da raça humana é programada. Já está na programação de Kali Yuga, né? Então, Krishna escreveu, produziu, armou o cenário, fez todo o esquema para que as almas loucas realizem suas mais loucas loucuras e ainda se dê bem, e ainda seja defendido pela lei, pelos advogados e etc., né? Então, Krishna é o escritor, diretor, produtor, financiador e, por último, o cobrador, né, desta dívida que a pessoa faz ao fazer coisas erradas. Não é o que Deus quer, mas Ele deixa, né, a alma louca realizar as suas loucuras e pagar pelas suas loucuras. É porque quando a gente prejudica alguém, esse alguém também é filho de Deus, Krishna. E que pai que quer ver um filho ferrando o outro? Mas ele quer fazer isso, né? Então ele deixa. Agora você ferrou ele, agora você vai ser o ferrado. É assim que a banda toca. É a eterna lei de Deus, olho por olho, dente por dente, plantou, colheu. Tem gente que acha que é lei de algum homem, de alguma coisa, alguma época. Não, são leis eternas. As estritas leis da natureza fazem tudo isso funcionar. Onde estava Bimala? Prabhupada aqui responde: sim, há um Deus e uma lei da natureza e estamos todos sob o controle desta lei da natureza. Vou printar isso aqui, hein? Cada povo tem um governo que merece. E quem faz isso acontecer? O próprio Deus, através das estritas leis de sua natureza. Peca mais, sofre mais. Merece um governo. Nós merecemos esse governo que está aí. Nós merecemos, Bimala. Por quê? Porque pecamos. Quanto mais a gente peca, mais a gente sofre. Por isso que Prabhupada quer que os seus seguidores distribuam muitos livros, para mudar o povo, já que é demoniocracia. Então você muda o povo, se o povo se tornar santo, se o povo se tornar iluminado, eles vão votar em pessoas iluminadas, em pessoas santas. Se não, meu amigo, vai continuar no rumo que está, cada vez pior. Por quê? Porque somos controlados pelo Supremo. Portanto, se pensamos que estamos livres ou que podemos fazer o que quisermos, é tolice nossa. Mike Robinson pergunta: compreendo, o senhor pode me explicar que diferença há em ser um membro do movimento Hare Krishna? E Srila Prabhupada responde: o movimento Hare Krishna destina àqueles que levam a sério a compreensão desta ciência. Nosso grupo não é de forma alguma sectário. Não. Qualquer pessoa pode se tornar membro do movimento Hare Krishna. Os estudantes universitários, por exemplo, também podem ser aceitos como membros. Não importa que você seja um cristão, um hindu ou muçulmano, o movimento para a consciência de Deus, Krishna, admite qualquer pessoa que queira compreender a ciência de Deus, Krishna. Mike Robinson pergunta: e que diferença faria para uma pessoa que aprendesse a ser uma pessoa Hare Krishna? E Srila Prabhupada responde: sua educação verdadeira começaria. Antes de mais nada, devemos compreender que somos almas transcendentais, eternas. E somos almas transcendentais, e como somos
Essa faltou uma palavrinha. E como somos almas transcendentais, estamos mudando de corpo. Este é o beabá da compreensão transcendental. É a primeira lição que se aprende, né? Não somos esses corpos materiais perecíveis, temporários e miseráveis. Somos almas eternas. Se a pessoa não entender isso, não vai entender nada. Muito menos Deus, suas leis, seus mundos. Vai entender nada de nada. Como a gente vê no mundo inteiro, aí ninguém entende nada. E se passa por líder religioso, se passa por líder social, líder governamental, se passa por líder e não sabe nada de nada. É por isso que o mundo está essa maravilha, né? Por quê? São cegos guiando cegos. Onde eu estava? Então, esse é o beabá da compreensão transcendental. Portanto, quando o seu corpo está liquidado, aniquilado, você não está liquidado. Você obtém outro corpo do mesmo modo como pode trocar de paletó ou camisa. Se amanhã você vier me ver usando uma camisa e um paletó diferentes, acaso isso significa que você é uma pessoa diferente? Não. Semelhantemente, você muda de corpo cada vez que morre, mas você, a alma transcendental, situada dentro do corpo, permanece o mesmo. É preciso compreender este ponto para que então se possa progredir mais na ciência da consciência de Deus, Krishna. E Mike Robson pergunta: sim, acho que agora compreendi. Se pudermos prosseguir deste ponto, o Senhor dizia que o modo como vivemos faz uma diferença na nossa vida após a morte, que há leis naturais que determinam nossa próxima vida. Como funciona o processo de transmigração? E Prabhupada responde: o processo é muito sutil. A alma transcendental é invisível aos nossos olhos materiais. Ela é atômica em tamanho. Depois da destruição do corpo grosseiro, que se constitui dos sentidos, de sangue, de ossos, de gordura e assim por diante, o corpo sutil, que consiste na mente, na inteligência e no ego, continua funcionando. Assim, no momento da morte, este corpo sutil leva a pequena alma transcendental para outro corpo grosseiro. Este processo é semelhante ao processo do ar conduzindo a fragrância de uma rosa. Ninguém pode ver de onde vem esta fragrância, mas sabemos que ela está sendo levada pelo ar. Embora não se possa ver isto acontece. De modo semelhante, o processo de transmigração da alma é muito sutil. De acordo com a condição da mente no momento da morte, a alma transcendental entra no ventre de uma determinada mãe, através do sêmen de um pai, e daí a alma desenvolve um tipo de corpo particular dado pela mãe, que pode ser um corpo de humano, de gato, de cão ou de qualquer coisa. E o Mike Robson pergunta: o senhor quer dizer então que antes desta vida nós já fomos outra coisa? E Prabhupada responde: sim. E Mike Robson pergunta: então nós continuamos voltando como outra coisa nas próximas vezes? E Prabhupada responde: sim, porque você é eterno. Você está simplesmente trocando de corpo de acordo com o seu trabalho. Portanto, você precisa saber como parar com isso. Como pode se manifestar em seu corpo transcendental original? Consciência de Deus, Krishna, é isto? E Mike Robson pergunta: compreendo. Portanto, se eu me tornasse consciente de Deus, Krishna, não correria o risco de voltar como um cão? E Prabhupada responde: não. Para um devoto ele fala: encontra este verso Jama Karma Chame Jivyam. E o discípulo encontra e lê: ó Arjun, aquele que conhece a natureza transcendental de meu aparecimento e atividades, ao deixar o corpo não nasce outra vez neste mundo material, mas alcança minha morada eterna. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 9. E Srila Prabhupada completa: Deus está dizendo: qualquer pessoa que me compreenda está livre
Poxa vida, hein, Bímola? Olha só como o Prabhupada explica tudo claramente, né? Deus está dizendo, qualquer pessoa que me compreenda está livre do nascimento e da morte. Vou até printar isso aqui, espera aí. Não estou enrolando nada não, Bímola, eu estou lendo aqui. Posso continuar? Tá, muito obrigado. Deus está dizendo, qualquer pessoa que me compreenda está livre do nascimento e da morte, porém não se pode compreender Deus por intermédio de especulação materialista. Isto não é possível. Em primeiro lugar, deve-se chegar à plataforma transcendental, daí obtém-se a inteligência. Em primeiro lugar, deve-se chegar à plataforma transcendental, daí obtém-se a inteligência necessária para se compreender Deus. Deus dá inteligência para quem se rende a Ele, para quem busca Ele, para quem faz o que Ele quer. E aí Ele se manifesta, né? E quando compreendemos Deus, já não obtemos corpos materiais, voltamos ao lar, voltamos à morada eterna. Vivemos eternamente, já não precisamos mais trocar de corpo. Vamos parar aqui onde Mike Robinson fala e pergunta, né? Página 11, Mike Robinson fala, compreendo agora. Outra coisa que eu gostaria de saber, vai saber no próximo programa. Mas quem não quer esperar, né? Esse livro, A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Os devotos não querem tirar nada de ninguém, né? Os devotos querem dar esse conhecimento completo e perfeito para todo mundo. Por isso está de graça aqui no nosso site. Livros Grátis. Se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Mas se você quer o Bhagavad Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já está abrindo, já abriu aqui, já apareceu a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, o livro do devoto, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática e agora sim o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo, edição econômica e edição usada. Se tiver em estoque, tem usado aí no sebo, né? Então você clica nessa foto do Gita, que aparece as opções luxo, econômica e usado se tiver em estoque. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado, então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, hein, Bímola? Agenda, tá? Vou lá na agenda. Nós prometemos que nesse programa a gente ia ler a biografia do mestre Adwaita Acharya. Tem que ler, porque senão não vai dar tempo, né? Então, neste dia 15 de fevereiro, quinta-feira, Shri Adwaita Acharya faz aniversário de aparecimento que é comemorado pelos devotos de Deus no mundo inteiro com jejum até o meio-dia. Tá vendo, Bímola? Jejum até o meio-dia nesta quinta-feira. E uma tremenda festa à noite. Foi graças às suas súplicas que Deus voltou pessoalmente neste mundo há 537 anos atrás para consolar e libertar todas as almas caídas que estão sofrendo. Está falando de nós. Para comemorar esse grande feito, todos os ouvintes estão convidados a participar desse evento que vai ter muito canto, dança, palestra e delícias vegetarianas.
Para ver o endereço mais próximo de sua casa é só entrar no nosso site krishnafm.com.br e ir descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você e pergunta, se a festa vai ser na quinta mesmo, que horas começa. E aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz no aniversário do mestre Adwaita Acharya. Que mais? Só isso, Bimala. Agora faltou ler a biografia dele, Deixa eu tomar água aqui. Tá meio calor, deixa eu aumentar o vento aqui. Pera aí, não brinca não. Se aumenta demais. Se aumenta demais, a voz começa a falhar. Aí vira bicho. Não é fácil, não é saber, mano. Mais uma festa que a gente vai perder porque mora aqui no fim do mundo, Bimala. Bimala, você não é fácil não, viu? Onde eu estava? Então, para você conhecer um pouquinho sobre Adwaita Acharya, vamos ler agora na krishnafm.com.br uma biografia de Adwaita Acharya. É um pouquinho sobre ele, porque é impossível ler tudo sobre ele. O mestre Adwaita Acharya apareceu uns 50 e poucos anos antes do próprio advento do Senhor Krishna Chaitanya. Ele foi o primeiro entre os associados do Senhor Krishna Chaitanya a aparecer dentro do mundo material para libertar as almas condicionadas, que somos nós. Foi Adwaita Acharya que pediu ao Senhor Krishna Chaitanya que descesse. Antes do advento do Senhor Krishna Chaitanya, Adwaita Acharya já tinha começado a cantar os santos nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, nas ruas com os devotos e a discutir as escrituras sobre o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. O nome de Adwaita Acharya indica que ele é Adwaita, isto é, em português, não diferente do Senhor Krishna, o Senhor Hari. E ele é chamado de mestre espiritual porque ele ensinou o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, a Bhakti Yoga em todas as direções. Adwaita Acharya viveu em Shantipur e Mayapur, onde é agora a Bengala Ocidental. Ele era o cabeça da comunidade dos devotos de Deus em Nadia. Descreve-se a verdade de Adwaita Acharya em 2 versos distintos. Disse que a natureza material tem 2 aspectos, a saber, a causa material e a causa eficiente. Mahavishnu causa as atividades causais eficientes, e outra forma de Mahavishnu conhecida como Adwaita causa as atividades causais e materiais. Esse Adwaita, o superintendente da manifestação cósmica, desce sob a forma de Adwaita para associar-se com o Senhor Krishna Chaitanya. Ao ser chamado de servo do Senhor Krishna Chaitanya, suas glórias se ampliam, porque, a não ser que alguém se fortifique com essa mentalidade de servidão, não pode compreender as doçuras obtidas do serviço prático e amoroso ao Deus Supremo Krishna. Coleção Shri Chaitanya Charitamrita, Adilila 6. O Senhor Adwaita Acharya é a encarnação de Mahavishnu, cuja função é criar o mundo cósmico através das ações de Maya, a ilusão. Coleção Shri Chaitanya Charitamrita, Adilila 6.4. Por não ser diferente de Hari, o Senhor Supremo Krishna, ele é chamado Adwaita, e como propaga o culto da devoção a Deus, chama-se Mestre. Ele é o Senhor e a encarnação do devoto do Senhor Krishna, portanto refugio-me nele. Coleção Shri Chaitanya Charitamrita, Adilila 6.5. Por que Shri Adwaita é chamado de membro e não de parte? A razão é que membro implica em intimidade maior. Coleção Shri Chaitanya Charitamrita, Adilila 6.25. Shri Adwaita, que é um reservatório de virtudes, é o membro principal de Mahavishnu.
Seu nome completo é Adwaita, pois ele é idêntico àquele Senhor sob todos os aspectos. Coleção Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 626. Assim como outrora ele criara todos os universos, agora ele desceu para introduzir o caminho do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, coleção Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 627. Aí se aumentou o vento, hein, Bimala? Bimala. Daqui a pouco não sai mais nada. Ah, você dá risada, né? Ele libertou todos os seres vivos, oferecendo-lhes a dádiva do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Explicou o Bhagavad Gita e o Śrīmad Bhagavatam à luz do serviço prático e amoroso a Deus, Bhakti Yoga. Coleção Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 628. Uma vez que ele não tem outra ocupação senão ensinar o serviço prático e amoroso a Deus, a Bhakti Yoga, o seu nome é Adwaita Acharya. Coleção Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 629. Ele é o mestre espiritual de todos os devotos e a personalidade mais reverenciada no mundo. Pela combinação destes dois nomes, seu nome é Adwaita Acharya. Coleção Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 630. Por ser um membro ou parte do Senhor Supremo Krishna de olhos de lótus, ele também é conhecido como Kamalaksha, em português, a pessoa de olhos de lótus. Coleção Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 631. Ele adorou Krishna com folhas de Tulasi e água do Ganges e orou por sua vinda em voz alta. Assim, o Senhor Krishna Chaitanya apareceu na Terra acompanhado por seus associados pessoais. Coleção Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 634. Foi através dele, Adwaita Acharya, que o Senhor Krishna Chaitanya difundiu o movimento de canto e dança público de Hare Krishna, e através dele que ele salvou o mundo. Coleção Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 635. Pensando, ele, Sri Adwaita Acharya, é discípulo de Sri Madhavendra Puri. O Senhor Krishna Chaitanya obedece-lhe respeitando-o como seu mestre espiritual. Para manter a etiqueta adequada aos princípios da religião, o Senhor Krishna Chaitanya prostra-se aos pés de lótus de Sri Adwaita Acharya com orações reverenciais e com devoção. Quem pode descrever as glórias ilimitadas de Adwaita Acharya? Escrevo aqui o quanto aprendi com grandes autoridades. Coleção Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 615. Ofereço minhas reverências 10 milhões de vezes aos pés de lótus de Sri Adwaita Acharya. Por favor, não vos ofendeis com isto. Coleção Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 616. Vossas glórias são tão insondáveis quanto milhões de oceanos e mares. Na verdade, falar de sua medida é uma grande ofensa. Coleção Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 617. Todas as glórias a Sri Adwaita Acharya, todas as glórias ao Senhor Krishna Chaitanya e ao seu superior, o Senhor Nityananda. Coleção Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 618. E agora só resta glorificar, essa expansão de Deus. Sri Adwaita Acharya Ki Jai, Mahavishnu Ki Jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. Não vai dar tempo de ler de novo, a coleção Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita. Bem que eu quero ler de novo. A coleção Śrīmad Bhagavatam, Bimala. Tem passatempo. Então vamos ler o passatempo aqui. Tô
tô vendo a foto aqui. O devoto está ao lado de um Tarzan. O cara parece o Tarzan, Bímola. Não, a namorada, a esposa dele, amiga, sei lá o que, né, vê menos e lê mais, tá? Não parece a Jane, mas ele parece o Tarzan. Né? Ninguém perguntou. Tá bom. Nossa, é hoje, hein? Então vamos ler aqui a história. Histórias da maratona. Andrew e Ana foram incríveis, reagindo com muita simpatia e acolhimento à abordagem de Manohara Satiputra Prabhu e ficando com alguns livros da BBT. Minutos após partirem, porém, Manohara enfrentou dificuldades com uma pessoa influente que se aproximou de maneira ofensiva, tentando impedir a distribuição de livros. Quando juridicamente aconselhado a colher opiniões positivas do público sobre o nosso trabalho, Manohara pensou: como seria legal gravar Andrew e Ana falando, mas deixa, 3 pontinhos. Melhor não incomodá-los agora. Ao retornar ao local, contudo, encontrou-os conversando com outros devotos, explicando que viram a cena de longe e gostariam de ajudar fazendo um depoimento gravado a nosso favor. Srila Prabhupada disse que, de nossa parte, devemos estar determinados a cumprir nossa missão contra toda a oposição, demônios, guerra nuclear, seja o que for. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada. Prabhupada ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Patita Pavana. No começo do movimento Hare Krishna, né, na década de 60, se enfrentou muitos problemas, muitas oposições, mas agora é difícil, né? Ainda mais no Brasil, né? Ainda mais no Brasil, né, Bímola, que dizem que a pessoa pode exercer a sua religião sem problema nenhum e que todo mundo deve respeitar, né? Acho que não leram isso, não ouviram isso, né? Tá bom, já parei de falar. Sim, senhora. Era só para ler o passatempo. Tá bom. Ai, cada história, viu? Onde eu estava, hein? Vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Todo conhecimento vivido na prática. Todo conhecimento vivido na prática. Agora saiu, tá bom. Você aumenta muito o vento, Bímola. Então vamos lá. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Deixa eu baixar o brilho aqui. Calma, não me apressa não, entortar a tela. Só sabe da bronca, tá louco. Isso é mais atrapalhante que ajudante. Não falei nada não. Eu estou pensando alto aqui. Estou pensando aqui, falando dos meus botões. Deixa eu pegar mais água aqui. Espera aí. Eu gasto muito tempo tomando água, tá? Tá bom, filho. Não é fácil, né? Vai falar? É claro que você vai falar. O tempo e a maré não esperam por ninguém, tá bom? Deixa eu trocar de óculos, já que o tempo e a maré não esperam por ninguém. Não é fácil não, viu? Krishna Balarama Arada e cruz pesada. Socorro Krishna, Balarama Arade e cruz pesada. Onde eu estava, hein? Perdendo tempo, tá bom. O devoto, Bímola, o devoto vive correndo contra o tempo. Eu não sou devoto. Página 176, Kate, aqui, já achei. Paramos aqui, ó.
Kate cozinhava o almoço na cozinha como de costume, mas nesse dia o Swamiji estava ali, perto do fogão da cozinha, observando seu pupilo. Kate fez uma pausa e voltou-se para Prabhupada. Swamiji, posso me tornar o seu discípulo? Sim, replicou Prabhupada, por que não? Seu nome será Krishnadasa. Este simples intercâmbio foi o primeiro pedido para discipulado e a primeira concessão de Prabhupada para iniciação. Porém, aquilo não era tudo. Prabhupada anunciou que logo realizaria uma iniciação. O que é iniciação, Swamiji? Perguntou um dos rapazes, e Prabhupada respondeu, dir-lhe-ei mais tarde. Primeiro tinham que conseguir contas, rosário. Contas para fazer o rosário, Bimala. Ainda não fizeram o rosário. Nossa, muito legal eles fazendo o rosário, né? Porque o rosário Hare Krishna tem 108 contas e mais uma. Onde eu estava? Primeiro tinham que conseguir contas. Kate foi até a companhia de couro Tandis e comprou contas de madeira de quase 1,5 centímetros e um cordão para ensartá-las. Era muito melhor utilizar contas enquanto se cantava Hare Krishna, dizia o Swami, um cordão de 108 contas para ser exato. Isto incluía o sentido do tato e como os devotos de Deus da Índia, podia-se contar quantas vezes se cantava o mantra Hare Krishna. Certos devotos na Índia tinham cordões com mais de 1000 contas, dissera ele, e cantavam nelas repetidamente. Ensinou aos rapazes como atar um nó duplo entre cada uma das contas de 108 contas. O número 108 tinha importância especial, havia 108 Upanishads, bem como 108 vaqueirinhas principais, as mais elevadas devotas do Senhor Krishna. Os iniciados aceitariam votos, dizia ele, um dos quais seria cantar um número prescrito de voltas nas contas, no rosário Hare Krishna cada dia. Cerca de 12 dos rapazes do Swamiji eram candidatos, mas não havia qualquer sistema rígido para a escolha deles. Caso desejassem, poderiam fazê-lo. Steve comenta: embora eu já estivesse fazendo tudo o que o Swamiji recomendava, senti que a iniciação era um compromisso pesado. E com meus últimos fortes impulsos de permanecer completamente independente, eu hesitava em aceitar a iniciação. Os amigos de Prabhupada viam a iniciação de diferentes maneiras. Alguns encaravam-na muito seriamente e outros acharam que era algo parecido com uma festa ou um embalo. Enquanto ensartavam suas contas no quintal, Wally e Howard conversavam alguns dias antes da cerimônia. Wally comenta: é só uma formalidade, você aceita o Swamiji como seu mestre espiritual. E Howard comenta, ou pergunta, desculpem, em que isto implica? E o Wally: ninguém sabe ao certo, na Índia é uma prática padrão. Você não acha que deve aceitá-lo como seu mestre espiritual? E Howard responde: não sei, me parece que ele daria um bom mestre espiritual, seja lá o que for. Ou seja, gosto bastante dele e de seus ensinamentos, assim acho que, de certa maneira, ele já é meu mestre espiritual. Só não compreendo como isto mudaria a situação. E o Wally fala: nem eu, acho que não muda, é só uma formalidade. 8 de setembro, dia de aniversário de Deus, Krishna. Um ano antes, Prabhupada havia comemorado o aniversário de Krishna no mar, a bordo do navio Jaladuta, logo ao sair de Colombo. Agora, exatamente um ano mais tarde, ele tinha um pequeno grupo de cantores de Hare Krishna. Reuni-los-ia a todos, fá-los-ia observar um dia de canto, leitura das escrituras autorizadas, jejum e banquete, e no dia seguinte haveria a iniciação. Às 6 horas, Prabhupada desceu e estava prestes a começar a sua aula matinal, como de costume, quando um dos rapazes perguntou:
se ele poderia ler de seu próprio manuscrito. Parece que Prabhupada ficou envergonhado, porém não escondeu o seu prazer por haverem lhe pedido que ele lesse o seu próprio comentário do Bhagavad Gita. Normalmente ele lia um verso da edição inglesa do Dr. Radhakrishna. Embora o comentário apresentasse filosofia impersonalista, Prabhupada dizia que as traduções eram 90% precisas. Porém, naquela manhã ele mandou Roy subir até o seu apartamento e trazer-lhe o seu manuscrito, e por 1 hora leu de suas páginas datilografadas. Havia regras especiais para se comemorar Janmashtami, o aniversário de Deus, Krishna. Ninguém devia comer, e para se passar o dia cantando Hare Krishna, era para se passar o dia cantando Hare Krishna, lendo e conversando sobre a consciência de Deus, Krishna, e se alguém ficasse muito fraco, disse ele, havia frutas na cozinha, porém era melhor que jejuassem até o banquete à meia-noite, assim como os devotos na Índia. Ele disse que na Índia milhões de pessoas, hindus, muçulmanos ou quaisquer outros, comemoravam o nascimento do Senhor Krishna. E em todos os templos havia festividades e celebrações dos passatempos de Deus, Krishna. E agora, disse ele afinal, explicar-lhes-ei o que significa iniciação. Iniciação quer dizer que o mestre espiritual aceita o aluno e concorda em responsabilizar-se por ele, e o aluno aceita o mestre espiritual e concorda em adorá-lo como a Deus. Fez uma pausa, ninguém falou. Alguma pergunta? E como não houvesse perguntas, ele se levantou e saiu. Os devotos ficaram perplexos. Ficaram perplexos. Não estou com fome não, Bimala. Eu estou comendo as letras. Não, só uma letrinha aqui que não saiu. Onde eu estava, hein? Tá vendo? Você me corta, eu me perco. Os devotos ficaram perplexos. Acabaram de ouvi-lo dizendo o que, por semanas ele enfatizara que quem afirma ser Deus deve ser considerado um cão. Essa fundiu minha cabeça, disse Wally. Fundiu a cuca de todos, disse Howard. O Swamiji acaba de lançar uma bomba. Eles pensaram em Kate, ele era sábio. Consultemos Kate. Kate, porém, estava no hospital. Conversando entre si ficaram mais confusos ainda. O comentário do Swamiji havia lhes confundido o raciocínio. Finalmente Wally resolveu visitar Kate no hospital. Kate ouviu toda a história, como Swamiji lhes dissera para jejuar e como lera de seu manuscrito, e como dissera que explicaria o que é iniciação, e como todos haviam apurado seus ouvidos, etc. E o Swamiji havia lançado uma bomba. O aluno aceita o mestre espiritual e concorda em adorá-lo como a Deus. Alguma pergunta? Perguntaram o Swamiji suavemente. E então saíra. Agora não sei se quero ser iniciado, confessou Wally. Temos que adorá-lo como Deus. Bem, você já faz isso ao aceitar tudo o que ele diz, replicou Kate, o qual aconselhou que eles discutissem um assunto com o Swamiji antes da iniciação. Então Wally voltou ao templo e consultou Howard, e juntos eles subiram ao apartamento do Swamiji. O que o Senhor nos disse esta manhã, perguntou Howard, significa que devemos aceitar o mestre espiritual como sendo Deus? Significa que ele merece o mesmo respeito que Deus, pois ele é o representante de Deus, respondeu Prabhupada calmamente. Então ele não é Deus? Não, disse Prabhupada, Deus é Deus. O mestre espiritual é seu representante. Está cheio de gente que confunde, a maioria das pessoas no Ocidente confunde, né, o mestre espiritual com Deus, né, Bímola? Parece que é uma coisa boba, mas a maioria confunde, né? Acha que o mestre é Deus, né? O mestre nunca foi e nunca será Deus.
O mestre é o representante de Deus. Mas a maioria das pessoas no Ocidente acham que o mestre é Deus, né? Então ele não é Deus? Não, disse Prabhupada. Deus é Deus. O mestre espiritual é seu representante. Portanto, ele é tão bom como Deus, porque pode dar Deus ao discípulo sincero. Está claro? Estava claro. Era um esforço mental e físico ficar o dia inteiro sem comer. Jan estava inquieta. Reclamou que talvez não pudesse ficar por mais tempo, pois tinha que ir cuidar de seu gato. Prabhupada tentou contê-la, mas de qualquer modo ela foi embora. A maioria dos prováveis iniciados passaram várias horas daquele dia ensartando suas brilhantes contas de madeira vermelha, amarrando uma extremidade do fio numa trave da janela ou num radiador. Enfiavam uma conta de cada vez no cordão e atavam-na firmemente, cantando um mantra Hare Krishna em cada conta. Isto era serviço prático e amoroso a Deus, cantar Hare Krishna e ensartar as contas para sua iniciação. Cada vez que atavam outra conta parecia-lhes um grande acontecimento. Prabhupada disse que os devotos na Índia cantavam pelo menos 64 voltas de contas diariamente. Recitar o mantra Hare Krishna uma vez em cada uma das 108 contas constituía uma volta. Seu mestre espiritual havia dito que quem não cantasse 64 voltas por dia era considerado um caído. Isso aqui tá vendo, Bima? Quem canta menos de 64 voltas do Mahamantra Hare Krishna no rosário é caído. Imaginem nós, né? A princípio, alguns dos rapazes acharam que talvez, ou que também teriam de cantar 64 voltas, e assustaram-se. Isso levaria o dia inteiro. Como alguém poderia trabalhar se tivesse que cantar 64 voltas? Como poderia alguém cantar 64 voltas? Então alguém disse que o Swamiji lhe dissera que 32 voltas por dia seria o mínimo suficiente para o Ocidente. Wally disse que ouvira o Swamiji dizer 25, mas até isso parecia impossível. Então Prabhupada estipulou o teto mínimo de 16 voltas diárias sem falta. No mínimo, né? Quem quer que fosse iniciado teria que prometer isto. Ensartar de contas. O ensartar de contas. O canto de Hare Krishna. A leitura e o cochilo continuaram até às 11 da noite, quando todos foram convidados a subir ao quarto do Swamiji. Enquanto a fila se movia através do quintal, eles sentiram uma calma incomum na atmosfera e a rua Houston, do outro lado do muro, estava sossegada. Não havia lua. Enquanto seus seguidores estavam sentados no chão alegremente comendo Krishna Prasadam em pratos de papel, o Swamiji sentou-se entre eles contando histórias sobre o nascimento do Senhor Krishna. Krishna aparecera naquela noite há 5.000 anos atrás. Ele nasceu como o filho de Vasudeva e Devaki na prisão do rei Kansa à meia-noite. E seu pai, Vasudeva, levou-o imediatamente para Vrindavana, onde foi criado como filho de Nanda Maharaja, um vaqueiro. Prabhupada falou também da necessidade de purificação para o avanço transcendental. Não é suficiente um mero cantar de palavras sagradas, disse ele. É preciso ser puro, interna e externamente. Quem canta com pureza avança transcendentalmente. A entidade viva fica impura por querer gozar de prazer material. A entidade viva fica impura por querer gozar de prazeres materiais. Mas o impuro pode se tornar puro seguindo Krishna, fazendo todos os trabalhos para Krishna. Os iniciantes na consciência de Deus, Krishna, têm a tendência de relaxar os seus esforços em pouco tempo. Mas para avançar transcendentalmente vocês precisam resistir a esta tentação
e continuamente incrementar os seus esforços e devoção. Michael Grant comenta: a primeira vez que ouvi falar da iniciação foi um dia antes de ela acontecer. Andava atarefado com minha música e não estava indo lá com frequência. Caminhava pela segunda avenida com um dos prováveis iniciados quando este me contou que ia haver algo chamado cerimônia de iniciação. Ao perguntar-lhe o que era isto, ele me disse: sei apenas que significa que você aceita o mestre espiritual como Deus. Aquilo foi uma grande surpresa para mim e fiquei sem saber como encarar a novidade. Porém, não levei a coisa completamente a sério, pois, pelo jeito que ele me revelou, aquilo pareceu-me não ser algo muito importante. Perguntou-me muito casualmente se eu iria comparecer, e eu também, fazendo pouco caso do assunto, respondi: bem, acho que vou, por que não? Não custa nada tentar. Jan não achava que daria uma discípula obediente e a iniciação soava aterrorizante para ela. Gostava do Swami, mas especialmente de cozinhar com ele. Porém, foi Mike quem a convenceu. Ele iria de forma que ela deveria ir junto com ele. Através de suas leituras, Carl Higgins tinha certa noção do que era aquela cerimônia e ele, mais do que os outros, sabia quão sério era aquele compromisso. Ficou surpreso de ouvir que o Swamiji estava oferecendo iniciação e teve receio de ter de assumir tal responsabilidade. Sabia que iniciação significava não praticar sexo ilícito, não se drogar, nem comer carne, e um discípulo iniciado teria novas responsabilidades na propagação dos ensinamentos aos outros. Carl já se sentia menos envolvido desde que o Swami se mudara para a segunda avenida, mas de qualquer maneira resolveu comparecer à iniciação. Bill Epstein jamais professara ser um discípulo sério. A cerimônia de iniciação nada mais era do que outra parte do cenário do Swami, e a gente tinha liberdade para aceitá-la seriamente ou não. Imaginou que seria legal aceitar a iniciação, mesmo não sendo sério. Ele iria fazer a experiência. Carol Becker surpreendeu-se ao ouvir que certas pessoas seriam iniciadas, apesar de não terem intenção de abandonar os seus maus hábitos. Ela tinha deixado de frequentar regularmente desde quando o Swami se mudara e não sentia desejo de pedir iniciação. De qualquer forma, provavelmente o Swami não iniciaria mulheres, imaginou ela. Para aqui, então, na página 181, onde vamos ouvir o que Robert Nelson vai falar o que ele acha, né, Bima? Bom, gente boa, infelizmente vamos parar. Essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Mas se você quer essa coleção em português na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, está abrindo, já abriu, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo. A coleção Shri Chaitanya Charitamrita vai descendo, é a terceira, já apareceu aqui. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, você clica aí, encomenda sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdarradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 189968887171. Combinado? Então tá combinado.
Quem gostou do filme vai adorar essa coleção, vai amar essa coleção, né, Bímola? Com muitos e muitos detalhes. O que mais, hein? Os devotos facilitam em até 18 vezes, dependendo da forma de pagamento. Tá bom, então tá bom. Então, vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimadu Sudan Gopala Govindara Shrimadu Sudan Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jayo Radha Gokula
Gokula Nandara Gokula Nandara Jayo Radha Gokula Nandara Gokula Nandara Radhe 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 Prabhupada 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 Gurudeva 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 Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai Jamuna Mae Ki Jai Tulasi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Sankirtana Jagya Ki Jai Prihat Mridanga Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gora Premanande Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.